Todos que encontraram, digam amém. Amém. Olha só o que a palavra do Senhor diz. Oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos meus anos. No meio dos meus anos, a notifica. Na ira, lembra-te da tua misericórdia. Aleluia. O irmão já orou pela minha vida. Eu quero apenas fazer uma oração. Aleluia. Não pela minha vida, mas pela vida de todos que estão aqui nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu não sou nada, Senhor Jesus. Eu não posso nada, Deus. É o Senhor que tem o poder, a glória para todos sempre. Que o Senhor possa falar com cada coração nessa noite. Que o Senhor possa falar com cada alma nessa noite, Senhor Jesus, meu Pai. Senhor Jesus, que nesta noite os jovens venham sair daqui renovados e transformados pela Tua glória. E quem acredita nessa palavra diz... Aleluia. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Irmãos, nesta noite eu quero dizer para todos vocês que estão aqui que eu sou apenas um menino. Não um menino como o meu pastor prega, de atitude, mas sim no conhecimento das Escrituras Sagradas, no conhecimento do Evangelho do Senhor. Eu sou leigo. Aleluia. E é sabendo da minha personalidade que eu não vou trazer aqui algo da minha parte, algo da minha natureza humana. Porque eu sei que se eu trouxesse algo aqui de mim, o máximo que eu poderia conseguir é tocar na carne de vocês. Vocês iriam se alegrar nesta noite, vocês iriam pular, iriam falar em línguas estranhas, mas quando pisasse da porta para fora, havia uma tristeza profunda esperando vocês. Havia um choro esperando vocês, um desgosto de viver. E é por isso que eu confio muito mais no Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer que nessa noite estou completamente dependente por Ele. Nós sabemos que a palavra dele é viva e eficaz e corta como uma espada de dois gumes, capaz de dividir a alma, o corpo e acertar o vosso espírito. Aleluia. Irmãos, para quem já teve a experiência ou tem curiosidade de ler o livro do profeta, se não também um levita, chamado por nome de Abacuque, não se espante, não se assuste. Quando você abrir o livro do profeta e já no primeiro capítulo você começar a ouvir gritos, a ouvir indagações e questionamentos a Deus, eu quero te dizer que neste livro há um homem inconformado com o seu povo. Há um homem que não acredita no que está acontecendo, mas também é um homem que zela pelo seu povo, que ama o povo que foi escolhido por Deus. Aleluia. No primeiro capítulo, o profeta Abacuque está questionando a Deus, está dizendo: Senhor, até quando eu pedirei socorro e tu não nos ajudarás? Até quando eu gritarei violência e tu não me ouvirás? Até quando eu clamarei, aleluia, para ti e tu não atenderás a minha oração? Aleluia. Glória a Deus. O profeta Abacuque, ele está inconformado, porque o povo está com o coração desviado. O povo se afastou de Deus. Aleluia. E a palavra vai dizer ainda no capítulo 1, mas no verso 5, que Deus responde a Abacuque e diz: fiquem admirados, fiquem maravilhados, porque da forma que eu vou agir, vocês não crerão. Eu estou atiçando os babilônios, os caldeus, para castigar o meu povo, que eu separei para me adorar. Aleluia. Aqueles que são mais violentos do que qualquer um, os seus cavalos são mais rápidos do que lobos. Aqueles que tiram dos inocentes, aqueles, aleluia, que matam, aleluia, sem olhar para trás. Irmãos, quando Deus diz essa resposta, Abacuque tinha inconformado, ele fica revoltado, ele fica irado. Ele começa a dizer: Senhor, será que os teus olhos são tão bons que não pode ver a maldade?
Como é que você vai deixar uma nação mais ímpia julgar a nação eleita, a nação que foi escolhida para te adorar? Aleluia. Uma nação que tira, aleluia, tudo que o pobre tem. Como é que o Senhor vai fazer isso? Abacuque diz: vou ficar na minha torre de vigia e vou esperar que o Senhor me responda. Aleluia. O Senhor não demorou para responder a Abacuque. Glória a Deus. O Senhor não demorou para responder a Abacuque. Então logo de imediato ele respondeu e disse: Abacuque, eu lhe darei uma visão. E a visão que eu vou te dar, escreva em uma tábua bem grande, para que quando as pessoas passarem correndo, elas possam ler. Tá bom, Senhor? Qual é a palavra? O justo viverá pela fé. E depois o Senhor começa a dizer: ai daquele que edifica uma cidade sobre o sangue, ai daquele que toma dos pobres, ai daquele que mata os inocentes. O Senhor estava dizendo a respeito dos caldeus, estava dizendo que o Senhor iria assolar os caldeus no exato momento. Aleluia. Então, aleluia, o Senhor diz que vai destruir os caldeus. Mas o mistério está aqui, preste atenção. No capítulo 3, na oração de Abacuque. Aleluia. Eu posso ver Abacuque chamando o Senhor novamente e dizendo: Senhor. E o Senhor diz: Abacuque, meu filho, eu não vou mais permitir que você fique me questionando. Tá bom, Senhor, não quero te questionar. O que você quer então? É que eu ouvi a tua palavra e temi. Eu estou cheio de temor. Aleluia. O Senhor disse que o justo pela fé viverás. Foi isso mesmo, Abacuque. Mas o povo não tem mais fé. O povo está com o coração desviado. O povo não crê mais em ti. Eu não posso fazer muita coisa, Abacuque. Você sabe mais do que ninguém que minha palavra não volta atrás. Eu sei, Senhor. Então o que você quer? Eu quero que o Senhor pelo menos avive a tua obra no meio dos meus anos. No meio dos meus dias, fazer as maravilhas que o Senhor fizera no passado, para que o povo possa crer. Se o povo não crer, todo o povo vai morrer. Aleluia. Glória a Deus. Não sei se os irmãos conseguiram entender essa mensagem. Se for um pouco complexa para o vosso entendimento, mas a palavra se trata de um avivamento. E é aqui que eu começo a pregar. Aleluia. A palavra de Deus diz, nós bem sabemos, que o Senhor, ele desce no Éden, jardim do Éden, ele cria o ser humano e lá ele faz uma aliança com o homem. Nós sabemos que essa aliança foi quebrada pelo pecado. Então de Gênesis a Malaquias o Senhor desce e tenta refazer a aliança com o povo, várias e várias vezes. Mas o povo achava que Deus era palhaço. O povo brincava com Deus. O povo, quando estava vendo que estava perecendo, voltava para Deus. Quando estava na abundância, voltava para os seus ídolos. Aleluia. E de Gênesis a Malaquias, o Senhor tentou reatar a aliança com o seu povo, porque o Senhor não volta atrás da sua palavra. Aleluia. Então o Senhor queria manter firme a aliança que ele fez com o povo. Glória a Deus. Mas chegou um momento em que Deus viu que o povo estava brincando com ele. Deus, ele sobe para os céus. Ele põe a mão na sua cabeça e diz: e agora? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eu desci lá. Eu tentei reatar a aliança com o povo, mas o povo não quis. E agora, quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías 6. Se levanta um ancião de dia, à direita de Deus Pai, cujos seus cabelos não é castanhos, eles são brancos como a neve. Os seus olhos são como bolas de fogo. Os seus pés é como latão reluzente que saíram da fornalha. Há um cinturão de ouro que traça ao meio do seu peito, e da sua boca sai uma espada de dois gumes e diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Faltaria-me tempo para dizer o diálogo entre o Deus Pai e Deus Filho naquele momento. Mas uma pequena base que eu posso dar para vocês entender é que o Deus desceu soberano, majestoso, sobre as asas de um querubim. Mas o homem não conseguiu entender a Deus. O homem, ao invés de ter medo, ao invés de ter temor, ele teve medo.
Aleluia. Então, Jesus, ele se levanta à direita de Deus e diz: Senhor, envia-me a mim. E Deus diz: o que você vai fazer que eu não fiz? Eu vou descer lá e vou tentar entender o homem. Eu não vou descer com a minha glória, senão o homem não vai me compreender. Eu vou ir como servo. Eu vou ir calado. Eu vou servi-los. Nós sabemos que Jesus desce em corpo humano, aleluia. Corpo humano ele adquire na terra, aleluia. Então, parece que está indo tudo muito bem. Jesus ele reata uma aliança com o povo na cruz do Calvário. Jesus ele é morto e ressuscita. No livro de João, Jesus diz que enviaria um consolador se nós perdíssemos. Aleluia. Então, em Atos capítulo 1, o Senhor passa 40 dias ressurreto, andando com o povo. Em Atos capítulo 1, ele vai assunto aos céus. Em Atos capítulo 2, o Consolador vem, o Espírito Santo e enche o povo. A igreja está bonita, a igreja começa a tomar forma. Aleluia. Até um homem que perseguia a igreja, chamado por Paulo, Jesus converte e torna um grande pregador da palavra. Aleluia. E a igreja está crescendo, a igreja está se expandindo. Só que no ano 54, aleluia, no século 1, começa a se levantar imperadores usados por Satanás. O primeiro imperador, no ano 54, o imperador Nero, tajado como louco. Nero, ele foi capaz de matar a sua mãe, as suas duas esposas, os tutores daquela época e senadores. Ele que incendiou a antiga Roma e atribuiu a culpa aos cristãos. E dali começou uma perseguição. Depois de Nero veio Domiciano. Depois de Domiciano veio Trajano. Depois Adriano. Depois Antonino Pio. Depois Marco Aurélio. Sétimo Severo. Depois Décio e Valeriano. Depois Diocleciano com a Tertacria. Galeriano, Maximiano, Constâncio Clero. E esses, aleluia, formaram uma grande perseguição para a igreja. E depois desses veio o pior de todos. O seu nome é Constantino. No início do século IV. Aleluia. Constantino virou governador de Roma, o imperador. Aleluia. E a pior coisa, aleluia, que aconteceu, aleluia, na história da nossa fé. A palavra de Deus diz que certa vez Constantino estava indo para uma batalha e viu que o seu exército era muito menor do que os outros, o seu adversário. Então ele disse: nós vamos perecer. Mas o Senhor fez um sinal no céu, aleluia, com as iniciais de Jesus em latim. Então ele ouve uma voz dizendo: com esse sinal você vencerás. Então Constantino, ele pinta aquele sinal em todos os escudos. O seu exército era menor, mas ele conseguiu vencer o seu adversário pelo poder de Deus. Glória a Deus. E Constantino supostamente se converte. Aleluia. Quando Satanás ele quis derrubar o homem lá no Éden, ele entrou pela serpente. Ele viu que o homem iria, aleluia, era o queridinho de Deus. Então ele entrou pela serpente e conseguiu colocar o pecado lá dentro. Depois, quando ele vê a igreja crescendo, a igreja conforma em Atos capítulo 2, aleluia, ele tem que entrar de alguma maneira. Ele viu que batendo de frente, apóstolo Paulo, aleluia, não conseguiria. Ele viu que batendo de frente com a igreja, as portas não prevalecem. Então ele vai se ajuntar com os cristãos pela vida de Constantino. De Constantino, aleluia, aos outros que vieram, começaram a deformar grandiosamente a igreja. Começaram a trazer idolatria, aleluia. Começaram a trazer, aleluia, imagens para ser adorado, aleluia. Satanás ele começou a deformar uma igreja de uma forma horrível.
Eles começaram a tirar a palavra do povo. Só quem tinha acesso à palavra eram pessoas de renome, pessoas que tinham dinheiro. Glória a Deus. Então, aleluia, Constantine, ele vai seguindo como se fosse um cristão, mas Satanás estava usando a vida dele, aleluia, para derrubar a igreja. E a igreja vai se deformando. A igreja se deforma tanto que chega um ponto que a igreja começa a vender a salvação. Os papas falaram, aleluia, que tinha pessoas com mérito com Deus. E essas pessoas que tinham mérito podiam tirar um pouco delas para dar a outras pessoas. Assinavam um documento e os vendia. Esses documentos se chamavam indulgências. E a igreja começou a vender indulgência para o povo. Começou a vender salvação. E a igreja veio se deformando. Mas parece que no século XIV, aleluia, o Senhor se lembra da aliança que tinha feito com o seu povo. E no ano 1483, aleluia, ele levanta e separa um homem, aleluia, chamado Martinho Lutero. Um homem que se dedicava a Deus. Um homem que desde criança examinava as escrituras. Ele foi estudando, aleluia, e conseguiu, aleluia, se formar em teologia. Em um certo tempo da sua vida, ele quis fazer a faculdade de Direito, mas houve uma controvérsia na sua cabeça, porque antes de fazer Direito, ele se tornou um monge. E naquela época, os monges tinham acesso à palavra. Estava tudo muito bem. A igreja estava em deforma para a igreja romana. Estava tudo muito bem para eles. Mas quando Lutero ele pega a Bíblia e começa a examinar, ele chega em Romanos, capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Lutero, quando lê aquilo, a visão dele se abre. Aleluia. E ele vê que não é possível vender indulgências. Não é possível vender a salvação, porque não é conquistada por mérito, não é conquistada por obras, é conquistada por fé, pelo mérito de Jesus. Aleluia. Então Lutero começa a examinar as escrituras e com 95 teses, ele prega na parede da igreja. Lá é como se fosse um jornal. Todas as notícias ele colocava lá nas portas da igreja. E todo mundo ia lá para olhar. E ali se dá início ao que chamamos de reforma protestante. Onde Deus vai levantar Zwinglio, vai levantar John Knox, João Calvino. Por que Deus levantou esses homens? Para trazer a forma para a igreja de volta. Aleluia. Quando Lutero viu a palavra verdadeira, ele disse, eu vou trazer forma para a igreja novamente. Não é desse jeito. Não é desse jeito que eles estão dizendo. Aleluia. Então esses homens trouxeram a forma. Como Deus, no livro de Abacuque, quando o povo estava indo mal, ele trouxe a forma. No capítulo 2, ele trouxe a palavra. O justo viverá pela fé. Esta era a forma daquele tempo. A forma da igreja. Aleluia. Mas não precisava somente de forma, porque Abacuque ele lê e diz, Senhor, traz um avivamento nos meus dias, senão o povo não vai crer. Lutero trouxe a palavra, John Knox trouxe a palavra, mas precisava de um avivamento. Então, por volta do ano 1703, no início do século 18, nasce um menino, dia 20 de março, chamado Jonathan Edwards. Jonathan Edwards tinha uma sede inesgotável por Deus. Desde pequeno ele examinava as escrituras e tinha uma sede de um reavivamento para o povo, porque ele já tinha a palavra verdadeira, mas o povo não queria ir para a igreja, porque o povo não acreditava mais no que falaram para eles. Aleluia. Então Jonathan Edwards, com 12 anos de idade, ele vai escrever uma carta
a uma das suas 10 irmãs, ele vai dizer: minha irmã, eu estou muito feliz, eu estou vendo o povo aceitar Jesus, o povo está vindo para a igreja, são 12 almas, ele fala o número, e ele se alegra com aquilo. Jonatas, ele continua estudando, aleluia, e com 17 anos, ele obteve o seu bacharel em teologia, aleluia. Então, com 23 anos, ele se torna um professor assistente, aleluia, na faculdade, no colégio de Yale, glória a Deus, em Nova York. Então ele continua estudando e ele vira antecessor do seu avô, aleluia. Ele vira antecessor do seu avô, que pastoreava uma igreja em Northampton, em Massachusetts. Então ele assume aquela igreja, assume aquele pastorado. E é no ano de 1741 que haveria um avivamento, aleluia, sobre aquela cidade, sobre o povo. Edwards, ele prega um sermão que ficou famoso para toda a história: pecadores na mão de um Deus irado. Jonathan Edwards, ele não era pregador do fogo, ele pregava a palavra que transmitia fogo. Ele foi pregar a palavra, ele fez o seu esboço, ele colocou uma mão no púlpito e a outra ele segurou o seu esboço e começou a ler para o povo. E a história vai nos dizer que o povo que estava sentado começava a levantar os pés, porque sentia o fogo do inferno debaixo dos pés deles. Os que estavam em pé começavam a agarrar nas colunas, porque achavam que a terra ia se abrir e ia engolir eles vivos. E ali o Senhor traz um avivamento para o povo. Aleluia. Depois o Senhor vai levantar outros, como John Wesley, como o pastor Seymour, com avivamento na rua Azusa. Aleluia. E vai levantar muitos outros avivalistas. Aleluia, para aquele século. Mas no início do século 20, no ano de 1904, Satanás ele perde, porque Deus levanta um homem chamado Evan Roberts. Evan Roberts era um menino também que tinha uma tremenda paixão pela palavra de Deus. Então ele inflama o seu coração pela palavra. Ele vai estudando, vai cursando, aleluia. E chega um tempo que a oração dele é: Senhor, me enche com teu Espírito e aviva o teu povo. Não sei se os irmãos já ouviram falar. Avivamento do país de Gales. Mais de 100.000 pessoas aceitaram a Jesus, por causa de um homem que se colocou na posição e começou a dizer: eu quero um avivamento. Ele olhou para a história de Abacuque e disse: eu quero um avivamento. Aleluia. Irmão Jefferson, e o que eu tenho a ver com esses avivalistas? Você é o próximo. Entendeu, não? Quando o Senhor ele diz a Jeremias, capítulo 1, verso 5: eu te escolhi antes mesmo que te formasse desde o ventre da sua mãe. Te tomei como profeta das nações. Quando o Senhor disse isso a Jeremias, Jeremias tinha 17 anos. José do Egito, quando começou a sonhar, ele tinha 17 anos. Davi, quando foi ungido a rei, ele tinha entre 15 a 17 anos. Esther, como foi tomada para ser rainha, ela tinha aproximadamente 15 anos. Aleluia. Samuel, quando o Senhor chama ele para um santo ministério, ele tinha 12 anos. Salomão era jovem. Glória a Deus. O Senhor não me trouxe aqui, aleluia, nessa noite, para falar bonito, para fazer vocês darem glória a Deus. O Senhor me trouxe como mensageiro para te dizer que nesse século 21 você será um dos avivalistas dessa geração. Você vai marcar esta geração. Quando o Senhor disse para mim e para minha esposa que tinha um chamado muito grande para trabalhar com jovens, eu achei que eu iria ser líder de jovens. Mas não era isso.
O Senhor ele só quer me usar como mensageiro para dizer que haverá um avivamento sobre o Brasil. Haverá um avivamento sobre a cidade. E por que não teve ainda? O triste é falar isso. Porque tem jovens que não se colocam na oposição. Tem jovens que não querem fazer a vontade de Deus. Muitas vezes os pais, quando pequenos, não ensinam o caminho certo onde deve andar. Então começa a abrir a mão e soltar para a mão de Satanás. E aí, a maioria dos jovens ficam no mundo. E os outra parte que fica na igreja é uma geração de crentes dodóis. Uma geração que não aguenta sofrer por Jesus. Negar a si mesmo. Aleluia. Uma geração de crente evangelizando crente. Uma geração que os cansados e oprimidos têm que vir lá de fora para receber a palavra. Nós não estamos mais enviando a palavra a eles. Aleluia. Uma geração que não aguenta ouvir uma repreensão do pastor ou da pastora, que se é repreendido já abre a boca e fala: vai com calma, pastor, vai com calma, senão eu pego os meus dons e vou para outra igreja. Eu pego o meu dízimo e vou para outra igreja. Quem disse que o dom é seu? Da mesma forma que Deus te deu, Ele pode tirar. Pega o seu dízimo, vai para outra igreja, ou abre uma para você. Porque nós não servimos a Mamon, nós servimos um Deus que é dono do ouro e da prata. E quando Ele quer fazer, Ele faz. Quando Ele quer prover, Ele prove. Irmãos, quem acredita nessa palavra que eu estou ministrando? Glória a Eu não entendo. Eu não entendo o porquê pessoas decidiram aceitar a Jesus. Ou foi evangelizados de uma maneira errada. Aleluia. Ou se fazem de sonsos. Às vezes pode ter sido uma evangelização errada. Venha que o Senhor vai mudar, aleluia, a sua vida. Venha ser feliz com Jesus. Venha prosperar com Jesus. Glória a Deus. Ser fiel a Deus é sofrimento. Aleluia, Deus. Ser fiel a Deus é sofrimento. É a nossa cruz. Tem muita gente se esquecendo dela. Eu quero viver uma vida boa aqui na terra. Eu quero viver uma vida em paz. Como você vai viver em paz, meu irmão? Se o mundo já é do maligno. Se o dono desse mundo é o príncipe das trevas. Você tem que viver em paz, sabe como? Com o pensamento, não que a sua moradia é aqui, mas é no terceiro céu, aonde o nosso Deus inacessível está. Um céu que não pode ser tocado, um céu que não pode, aleluia, ser visto, mas ele pode ser sentido. Quando nós se reunimos, alguns têm salmos, outros têm cânticos, e aí nós começamos o culto. E a palavra de Deus vai nos dizer em Coríntios que nós saímos das regiões terrenas e entramos nas regiões celestes. Então quer dizer que nós saímos das regiões terrenas e entramos na região celeste. Eu posso muito bem dizer que os meus pés estão na terra, mas a minha face está com os querubins, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus maravilhoso das nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E o engraçado é que Deus, Ele chama jovens, aleluia. Eu citei aqui muitos jovens que foram chamados para fazer uma obra grandiosa, aleluia. E Deus honrou. Deus, Ele não quebrou a aliança. Irmãos, a palavra de Deus, aleluia, servir a Deus não é só ficar pulando, não é só ficar dançando, aleluia, não é só falar em línguas, não é mais que isso, é muito mais que isso.
Às vezes nós estamos dentro da igreja e acabamos ficando desapercebidos. Nosso mundo parece que gira só em torno daqui, ó, dessa casa. O Senhor diz: ide e pregai o Evangelho. Irmãos, a palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 3, que nos últimos dias os homens seriam avarentos, egoístas, chantagiosos, seriam cruéis, sem domínio de si próprio. Os homens seriam traidores, os amigos seriam falsos, as mulheres iriam trair também. É nos últimos dias, diz Deus. Nos últimos dias, a palavra de Deus diz também na carta a Timóteo, que o Espírito de Deus afirma expressamente que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, dando ouvido a doutrinas de demônios, não querendo mais a palavra verdadeira. E no capítulo de número 4, a palavra de Deus diz que muitos iriam abandonar a verdade e pegando mestres que massageiam o seu ego, que diz o que eles querem, que diz o que eles fazem feliz. Você pode. Aí vão dizer: eu posso tudo. Mas nem tudo lhe convém, crente. Nem todas as coisas lhe convêm. Irmão Jefferson, mas